Saudações cinéfilos, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e agora eu estou presente para fazer um breve comentário em vídeo a respeito de um filme que eu assisti no 10º Olhar de Cinema, que é o documentário Deus Tem AIDS, que foi co-dirigido pelo Fábio Leal e o Gustavo Vinagre. Este documentário ele surge no momento em que estamos debatendo muito em relação à pandemia da AIDS, não somente por conta da pandemia do coronavírus, mas também porque recentemente completamos aí 40 anos desde do momento em que tivemos essa propagação do HIV. E só que ao contrário do que a gente tinha nos anos 80, 90, a ciência avançou o suficiente para que o HIV não fosse mais encarado como uma sentença de morte. Isso se dá por conta de constatações que inclusive fizeram com que o vocabulário em relação a essa doença fosse atualizado. Só que o que acontece, talvez justamente por a gente ter informações que são relativamente recentes ao HIV, a gente não teve na literatura, no cinema, ou mesmo na música, enfim, em várias outras expressões artísticas, registros que evidenciassem a nova realidade de pessoas que vivem com HIV. Para ser bem franco, na minha cabeça só me passam 2 exemplos recentes que tratam de alguma maneira essa nova condição. O primeiro é um filme que foi lançado ano passado no Mix Brasil, da Suzana Lira, chamado Prazer em Conhecer, que na verdade destaca mais a questão da PrEP, que é o medicamento em que as pessoas utilizam para ter relacionamentos sexuais e não correrem o risco de serem contaminadas pelo HIV, mesmo em situações de sexo desprotegido. E o outro é um livro que ainda faz muito sucesso do Lucas Rocha, chamado Você Tem a Vida Inteira, que inclusive foi traduzido para vários outros idiomas, que retrata um romance de um jovem que vive com HIV e todos os dilemas que ele precisa lidar, enfim, para explicitar a sua situação. Tirando esses exemplos, o que mais temos são registros que, na verdade, retomam os acontecimentos de quase 40 anos atrás e que, de maneira até mesmo involuntária, acaba reforçando estigmas que ainda são muito presentes diante de pessoas que vivem com HIV. O documentário Deus Tem AIDS vem aí para fazer essa contribuição para tentar rever essa situação. Aqui no caso os diretores reuniram personagens que de certa forma já têm com ele um certo vínculo pessoal e também profissional, uma vez que quase todos que são apresentados aqui são pessoas que também atuam no campo artístico, principalmente na performance e no teatro. Todos os personagens que vemos aqui vivem com HIV e ao mesmo tempo que como espectadores temos uma amostra do que eles apresentam ao mundo dentro de uma roupagem artística, o documentário também intercala essas situações com alguns depoimentos que mostram todos os preconceitos que eles enfrentam até hoje e até mesmo o longo processo de aceitação dessa condição. Como nós sabemos, o Fábio Leal e o Gustavo Vinagre são diretores que lidam com a sexualidade no cinema de maneira bem frontal, e nesse documentário isso de certa forma não é diferente, embora eles precisem investir em alguns momentos com certo didatismo, porque como eu falei, estamos abordando aqui um tema que é ainda considerado tabu por muitos e que contém muita desinformação. Porém, eu diria que eu gostaria primeiro de ver uma maior diversidade em relação às pessoas selecionadas aqui. Eu gostaria que existisse um esforço para procurar pessoas, por exemplo, que estão distantes do campo artístico e que precisam lidar com essa situação de viver com HIV sem essas possibilidades de expressão. Das presenças que temos aqui, as que eu destaco é a da Micaela Cirino, uma multiartista que
nasceu com HIV, e ela só foi descobrir isso depois que a mãe morreu. E há também o Kako Arancibia, também um artista que tem essa intervenção nas ruas de, enfim, andar com 2 bancos, se sentar em um deles e convidar pessoas aleatórias justamente para dialogar sobre o HIV. Ainda assim, como eu apontei, eu sinto falta de outras pessoas que se distanciem desse campo artístico. Fora dele, só há realmente um personagem, que é o Caroé Contreiras, que é um ativista, sanitarista e pediatra do SUS, e que traz essa perspectiva bem curiosa em relação a como é ser uma pessoa que vive com HIV, tendo como seu principal ofício o campo da saúde. Também por ser um filme que trata de uma questão tão delicada e ao mesmo tempo tão pouco explorada no formato audiovisual, eu me pergunto também sobre ser oportuno ou não as provocações que este documentário faz. Não me refiro somente ao título Deus tem Aids, que faz referência a um poema que está dentro do vídeo, mas também há algumas escolhas que são feitas aqui para encaixar no registro, como por exemplo uma performance da Bicha Puta, que é bem gráfico, bem explícito, e é uma performance que acaba mais reforçando do que quebrando estigmas em relação ao HIV. De qualquer maneira, a gente sempre vê obras cinematográficas que acabam escorregando quando vão tratar sobre abordagens que não são muito exploradas. Mas fico feliz que um filme como Deus tem AIDS exista, porque talvez a existência dele já ajude a incentivar outros realizadores a explorar mais esse tema, seja no formato documental ou mesmo de ficção. É isso, meu comentário acaba por aqui. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e até a próxima atualização.